Bem-vindo a esta jornada emocionante pela história de José, um exemplo incrível de fé, perseverança e redenção. Prepare-se para conhecer a vida de um homem que, mesmo enfrentando traições e injustiças, manteve sua confiança em Deus e viu o impossível acontecer. Se você gosta de histórias inspiradoras e lições profundas, está no lugar certo. Não deixe de se inscrever e curtir para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. A história de José começa com o profundo amor entre Jacó e sua esposa, Raquel. Raquel era estéril e sua dor era uma sombra que pairava sobre a vida de ambos. Jacó, que já tinha filhos com outras esposas, ansiava por um filho de Raquel. Depois de anos de espera e orações, o Senhor finalmente os abençoou e Raquel deu à luz José. Ele não era apenas um filho, era o filho que Jacó e Raquel tanto esperaram, um símbolo da promessa de Deus. Jacó passou a amar José de maneira especial, e esse amor se manifestava em gestos que não passaram despercebidos pelos outros filhos. Como prova de seu afeto, Jacó deu a José uma túnica de muitas cores, um símbolo de status e amor que, aos olhos dos irmãos, era o lembrete constante do favoritismo que eles detestavam. Mas o que os irmãos sentiam, como ciúme, logo se transformou em ressentimento, pois José tinha um dom que o destacava ainda mais. Ele sonhava sonhos que pareciam conter mensagens proféticas. Em um desses sonhos, ele e os irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. No sonho, o feixe de José se levantava e ficava de pé, enquanto os feixes dos irmãos se inclinavam diante do dele. Eles interpretaram isso como uma afronta, uma indicação de que José queria ser superior a eles. José, em sua inocência, contou outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Esse sonho foi perturbador para a família. Até mesmo Jacó ficou incomodado e o repreendeu, mas no fundo guardou essas palavras, intrigado com o que o futuro poderia reservar para seu filho favorito. Com o tempo, o ressentimento dos irmãos atingiu um ponto insuportável. Certo dia, Jacó enviou José para ver seus irmãos que estavam longe, pastoreando os rebanhos. Quando o viram ao longe, reconheceram-no pela túnica colorida e tomaram a decisão de pôr fim ao que viam como uma ameaça à sua posição e ao seu orgulho. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio e sugeriu que o jogassem em uma cova. Assim, não derramariam sangue diretamente. José, surpreso e desesperado, implorou por misericórdia, mas os irmãos ignoraram seus apelos e o lançaram à cova. Pouco depois, uma caravana de mercadores ismaelitas passou pelo local. Judá sugeriu que vendessem José como escravo, pois dessa forma poderiam se livrar dele e ainda ganhar algum dinheiro. Os irmãos concordaram e negociaram José como mercadoria, entregando-o aos mercadores que o levaram para o Egito. Ao retornarem para casa, apresentaram a túnica de José manchada de sangue a Jacó, alegando que ele fora devorado por um animal selvagem. Jacó ficou inconsolável, mergulhado na dor de perder seu filho querido. Enquanto isso, José era levado ao Egito, onde foi vendido como escravo para Potifar, um oficial de alta patente, chefe da guarda do faraó. Mesmo em uma terra estrangeira e numa condição tão desfavorável, José manteve sua integridade. Ele trabalhou com dedicação e rapidamente ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como responsável por toda a sua casa. A presença de Deus era perceptível em José, e tudo o que ele fazia prosperava. No entanto, a esposa de Potifar, fascinada pela integridade e beleza de José, tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu Senhor, recusou as investidas dela repetidamente. Em um momento de insistência, a esposa de Potifar tentou agarrá-lo, mas ele escapou, deixando sua túnica nas mãos dela.
Ofendida e rejeitada, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, confiando nas palavras de sua esposa, ordenou que José fosse preso. Mais uma vez, José viu-se em uma situação injusta, encarcerado por um crime que não cometeu. Mas mesmo na prisão, José manteve sua fé em Deus. Com o tempo, ele conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros presos. Foi ali que ele conheceu dois homens importantes do palácio do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos que os deixaram perturbados, e José, com o dom dado por Deus, ofereceu-se para interpretá-los. Ao ouvir o sonho do copeiro, José revelou que ele seria restaurado à sua posição. Já o sonho do padeiro trazia uma mensagem triste. Ele seria executado. E como José havia previsto, os sonhos se realizaram exatamente. O copeiro prometeu a José que se lembraria dele quando voltasse ao palácio. Mas o tempo passou, e José continuou esquecido na prisão por mais 2 anos. 2 anos depois, o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e em seguida, com 7 espigas saudáveis sendo consumidas por 7 espigas mirradas. Perturbado e sem respostas, o faraó ouviu do copeiro que havia um homem na prisão com o dom de interpretar sonhos. José foi chamado à presença do faraó e, com humildade, explicou que a interpretação vinha de Deus. Ele revelou que o Egito passaria por 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, dando-lhe a responsabilidade de gerenciar a produção e o armazenamento de alimentos. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou incansavelmente, estocando grande quantidade de alimentos para preparar o Egito para os anos de escassez. Quando a fome se espalhou pela terra, pessoas de várias regiões vinham ao Egito em busca de comida. Entre essas pessoas estavam os próprios irmãos de José. Eles não o reconheceram e, ao se ajoelharem para pedir ajuda, cumpriram o sonho de José sem saber. José, tomado por emoção e lembranças, decidiu testá-los para ver se haviam mudado desde o dia em que o venderam. Após várias provas, José revelou sua identidade em uma cena marcada por lágrimas e perdão. Ele compreendeu que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para preservar sua família. José perdoou seus irmãos e pediu que trouxessem seu pai e toda a família para o Egito, onde viveriam em segurança e abundância. Jacó e seus filhos se mudaram para o Egito, e José, que foi de um escravo injustiçado a governador de uma nação, garantiu proteção e provisão para sua família. Sua jornada, de sofrimento à glória, é um testemunho de fé, perdão e da certeza de que Deus pode transformar até os momentos mais sombrios em salvação. A vida de José nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível manter a integridade e a fé. Ele enfrentou traições, injustiças e o sofrimento, mas nunca perdeu sua confiança em Deus, que o sustentou e o usou para realizar um plano maior. A história de José nos convida a confiar que Deus está sempre presente, guiando nossos passos e transformando nossas provações em bênçãos.